Neste vídeo eu vou te apresentar 3 fundos imobiliários para começar a investir no ano de 2023. Os fundos imobiliários são o melhor investimento para quem busca por renda passiva, porque eles pagam dividendos todos os meses. E com o mercado financeiro em queda, esse é o melhor momento para comprar mais cotas por um valor muito menor. Então, para quem quer viver de renda daqui a alguns anos, agora é o melhor momento para comprar o máximo de cotas possível. Porque em fundos imobiliários, quanto mais cotas você tiver, mais rendimentos você vai receber. Seja bem-vindo aqui no canal, eu me chamo Rudinei e aqui eu falo sobre investimentos, ações e fundos imobiliários. Então se você é novo por aqui, já se inscreve e deixa o seu like, me ajuda a fazer esse canal a crescer cada vez mais. E para começar eu quero te mostrar um gráfico dos ciclos dos fundos imobiliários, para a gente entender como eles funcionam. Esse gráfico é de setembro de 2011 a setembro de 2022, então é um gráfico de 11 anos. Na linha vermelha temos a taxa Selic e na linha azul temos o índice IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Em 2015 e 2016 a taxa Selic estava alta e os fundos imobiliários estavam em baixa. Quando a taxa Selic caiu em 2020, tivemos um aumento, uma subida ali dos fundos imobiliários. Então o IFIX e a taxa Selic têm esse efeito contrário. Quando um está em alta, o outro está em baixa. Quando a Selic cai, os fundos imobiliários sobem. Quando a Selic sobe, os fundos imobiliários caem. Mas e por que isso acontece? A gente tem que entender o porquê que acontece esse movimento contrário. Bom, quando a Selic está em alta, os investidores tiram o dinheiro dos fundos imobiliários e entram na renda fixa. Porque afinal, a renda fixa está pagando bem e os fundos imobiliários eles têm um pouquinho a mais de risco, porque é renda variável. Já quando a Selic está em baixa, os investidores tiram o dinheiro da renda fixa e colocam nos fundos imobiliários. Mesmo tendo um pouquinho mais de risco, vale a pena. Afinal, a Selic está pagando pouco e os fundos imobiliários estão pagando 8, 10, 12%. Então vale a pena para os investidores correr um pouquinho a mais de risco para ter um retorno maior do que na renda fixa. Então o melhor momento para comprar fundos imobiliários é justamente quando a taxa Selic está alta. Atualmente a nossa taxa Selic está em 13,75, mas já temos algumas notícias dizendo que para o ano que vem a taxa de juros vai voltar a subir. Então vamos ter um aumento na taxa Selic, o que pode fazer com que os fundos imobiliários caiam mais um pouco. Por isso agora é o momento ideal para você começar a investir em fundos imobiliários, enquanto a taxa Selic ainda está subindo, porque ela vai voltar a cair um dia. E quando ela voltar a cair, os fundos imobiliários vão começar a subir. Você comprando agora, você pode aproveitar essa valorização futura dos fundos imobiliários e ganhar aí com a valorização das suas cotas. Mas para isso você tem que estar sempre pensando no longo prazo, pois afinal pode demorar 2, 3 anos ou talvez um ano para a taxa Selic voltar a cair. A gente não sabe quando ela vai cair. Por isso é muito importante o pensamento de longo prazo. E agora eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que são boas opções de investimento para começar em 2023. E o terceiro fundo desse vídeo talvez seja a melhor oportunidade em fundos imobiliários. O primeiro fundo é o CVBI 11. Ele é um fundo imobiliário do tipo papel que investe em CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, que são títulos de dívida do setor imobiliário. Atualmente o CVBI 11 está cotado a R$ 85,37. Ele pagou um bom dividend yield nos últimos 12 meses de 14,75%. O PVP atualmente está em 0,92, então temos 8% de desconto em relação ao valor patrimonial. O PVP, sempre lembrando que abaixo de 1 significa que o fundo está com desconto, em 1 o fundo está com seu valor justo e acima de 1 o fundo está mais caro. O último rendimento foi de 75 centavos, que dá 0,82%. E aqui a gente tem o gráfico de dividendos do ano de 2022. A gente consegue ver que aqui de junho em diante o fundo teve uma queda nos seus dividendos. Isso aconteceu por conta da deflação. Os fundos de papel eles têm esse mecanismo. Quando o IPCA vem baixo, ou vem negativo, os rendimentos caem muito. E quando o IPCA, que é a inflação, vem alto, ele sobe muito também os seus dividendos. O fundo já deu uma recuperada aqui nos seus dividendos e provavelmente aí no futuro ele vai voltar a pagar mais dividendos. Aqui no gráfico a gente consegue ver melhor o porquê dessa queda nos dividendos. 85% dos contratos são indexados ao IPCA e apenas 15% são indexados ao CDI. IPCA é a nossa taxa de inflação. Então, quando ela vem baixa, os dividendos diminuem. Quando ela vem alta, os dividendos aumentam. Essa é a mecânica dos fundos de papel aqui na nossa bolsa. E aqui a gente tem o gráfico de ativos que o fundo possui no portfólio. 84% do portfólio
de CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários. 5% do portfólio está alocado em cotas de outros fundos imobiliários, 8% em operações estruturadas e 3% o fundo tem disponível no seu caixa. E olhando aqui para o gráfico das cotações, a gente vê que o fundo já caiu 17,56% só neste ano. Ele já chegou a custar R$ 103 e agora está custando aí R$ 85, né? Então ele caiu muito esse ano e muito provavelmente por conta desse aumento na taxa Selic, né? Então quando a taxa Selic voltar a subir, o CVBI11 é um fundo que também vai voltar a subir as suas cotações. E na questão dos dividendos, o IPCA já veio positivo, né? A gente teve 3 meses apenas de deflação, mas já voltou na casa ali positiva, que é o mais normal e mais comum aqui no nosso país. Então provavelmente os dividendos também vão voltar a subir. Por isso ele está aqui em primeiro lugar, ele é um ótimo fundo aí para você estar investindo no ano de 2023. O segundo fundo imobiliário deste vídeo é o GGRC11. Ele é um fundo do tipo tijolo do segmento de logística. Esse fundo investe em galpões logísticos e também em galpões industriais. Atualmente ele está cotado a R$ 113,92 e o dividend yield nos últimos 12 meses foi de 9,74%, o que é um dividend yield alto para um fundo de tijolo. O PVP atualmente está em 0,91, então a gente tem 9% de desconto em relação ao valor patrimonial. O último rendimento foi de R$ 1,02, o que dá 0,86%. E olhando aqui para o gráfico de dividendos de 2022, a gente vê que o fundo aumentou seus dividendos se a gente pegar aqui em comparação janeiro com dezembro. É diferente dos fundos de papel, os fundos de tijolo eles não são tão impactados assim pela deflação. Os seus aluguéis são reajustados pela inflação, mas quando tem a deflação, os fundos de tijolo não sentem muito quanto os fundos de papel. Como eu disse, ele é um fundo que investe em galpões logísticos e também industriais. E 46% do patrimônio do fundo está alocado em galpões industriais e 53,95% em galpões de logística. Aqui a gente tem o ramo de atividades também do fundo. Comércio varejista e metalurgia e siderurgia são os dois maiores segmentos que o fundo atua. Mas também temos aqui alimentos e bebidas, o segmento têxtil, química e petroquímica, papel e celulose e também o agronegócio. Então, um fundo bem diversificado na questão ali de ramo de atividades. Aqui a gente tem os locatários, né? As empresas que alugam esses galpões. A gente consegue ver que são 3 galpões locados aqui para a Ambev. A gente também tem Lojas Americanas, a Santa Cruz, Suzano e a Hering. Então são várias grandes empresas que locam esses galpões. Isso torna o fundo muito seguro. E aqui a gente tem a distribuição desses ativos. São 18 ativos ao total e eles estão mais localizados aqui no sudeste do nosso país. Olhando aqui para o gráfico das cotações, a gente vê que ele sofreu um pouco aqui no começo do ano, teve grandes quedas aí nas suas cotações, mas voltou a subir. Também caiu um pouco agora aqui mais para o final do ano, mas se a gente for olhar aqui na máxima, é um fundo que já teve aí na casa dos R$ 150. Então ele caiu muito desde que ele teve lá nos R$ 150, né? 23,52%. E os seus dividendos não mudaram muito, na verdade até subiu um pouco. Então, muito provavelmente com a queda da Selic, esse fundo aqui também vai valorizar muito as suas cotas, podendo até voltar ali para a casa dos R$ 150. Então tem um grande espaço aqui para a gente estar ganhando com a valorização das cotas. Terceiro fundo imobiliário deste vídeo, que talvez seja a melhor oportunidade de investimento atualmente, é o fundo IRDM11. Ele é um fundo do tipo papel que investe em CRI. Atualmente ele está cotado a R$ 90,20. E o dividend yield dos últimos 12 meses foi de 15,23%. Então ele pagou mais de 1% ao mês nos últimos 12 meses. O PVP está atualmente em 0,97%. Então a gente tem 3% de desconto em relação ao valor patrimonial. E por isso talvez seja a grande oportunidade aqui em fundos imobiliários. É muito difícil a gente ver esse fundo imobiliário aqui com o PVP abaixo de 1. Geralmente ele tem o PVP bem acima de 1. Ele negocia ali em 1,10, 1,9, 1,12. É muito difícil esse fundo aqui baixar o seu PVP ali abaixo de 1. Então, talvez ele seja aqui a melhor oportunidade. Ele é um ótimo fundo imobiliário, por isso ele sempre negocia a múltiplos altos. E também paga muito bons dividendos. O último rendimento foi de 70 centavos, o que representa 0,73%. Aqui a gente tem o gráfico de dividendos de 2022 e a gente vê também que aqui de agosto em diante ele teve queda nos seus rendimentos, assim como o CVBI que eu mostrei antes.
e como também a maioria dos fundos de papel. E também por conta da deflação. A gente já vai ver o gráfico aqui do portfólio, né, dos indexadores e também do portfólio, para a gente ver ali quanto por cento ele tem em IPCA. Então, o principal motivo da queda nas cotações foi a queda nos rendimentos aqui deste fundo também. Olhando aqui para o gráfico de indexadores, a gente vê que 55,97% dos contratos são indexados ao IPCA. E temos aqui também 35% aproximadamente indexados ao CDI e 4,65% ao IGPM. Então, esse é o principal motivo ali da queda nos rendimentos, né? O IPCA representa 55,97% dos contratos, por isso essa queda ali por conta da deflação. Aqui na esquerda a gente tem o gráfico de ativos, a distribuição de ativos. 68,69% está alocado em CRI, temos 22,59% em fundos imobiliários, cotas de outros fundos imobiliários, 4,65% está no caixa e 4,07% em fundos de renda fixa. Olhando o gráfico aqui das cotações, a gente vê que ele já caiu 15,17% neste ano de 2022. E se a gente colocar o gráfico aqui no máximo, a gente vê que esse fundo já custou R$ 152. Então, se a gente olhar aqui, ele teve uma desvalorização de 41,29% desde a sua máxima histórica. Isso aqui deixa muito espaço para a valorização das cotas no futuro. Quando a Selic voltar a cair, provavelmente esse fundo vai valorizar muito e vai voltar a ser negociado com múltiplos bem altos. E o que a gente tem que entender aqui, para investir no ano de 2023, é que essas quedas que estão acontecendo tanto nas ações como nos fundos imobiliários, nada mais são do que ciclos de mercado. Não tem nada de errado com as ações, com as empresas ou com os fundos imobiliários. São apenas ciclos que acontecem e no futuro provavelmente ele vai se inverter e vai acabar subindo de novo. Então, por isso, o pensamento sempre de longo prazo para fazer bons investimentos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Dúvidas e perguntas, pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.